Boa tarde, pessoal. Hoje é 10 de julho de 2025, 17h35. Estamos aqui na nossa jornada de estudo de origens do totalitarismo da Hannah Arendt. Hoje a gente vai estudar dois tópicos do item 2 do capítulo. Não sei se é capítulo 2, né? Da parte 2 do imperialismo, tá? Que o tópico é o pensamento racial antes do racismo, que é dividido em 4 subitens, né? E hoje a gente vai estudar 2 subitens, uma raça de aristocratas contra uma nação de cidadãos, e o outro subitem, que é a unidade racial como substituto da emancipação, das páginas 233 a 249, da generosa facilitação do Johnny Peterson, que está aqui conosco. Se você quiser abrir a Cande, ó. Aliás, gente, se vocês quiserem todos abrir a câmera, é tão bom ver os olhinhos de vocês brilhando. É porque a minha. Boa tarde a todos. Todos Oi. me ouvem, né? Sim. É porque a minha internet tá ruim. Inclusive, quando vocês Ah, estavam conversando, estava travando, caiu, entrou de não, novo. fica tranquilo, porque se abre a câmera, pesa, né? Tá Isso. certo. Oscilação na rede. Então, tranquilo. Então, a gente vai ter a facilitação do Johnny, desses 2 subitens. Lembrando que a gente está a 2 semanas do fim do semestre letivo. O Brasil inteiro está de férias, o nosso semestre em função de recuperação, de reposição de greve, né, que a gente teve. Temos ainda mais 2 semanas em julho e vamos, na contramão do Brasil, ter férias em agosto, né? Então, vocês já estão sabendo. Boa tarde a todos, todas e todes. Com vocês, a magistral facilitação do Johnny. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. É, falando um pouco do tópico, né, que é o pensamento racial antes do racismo, pela autora, quer que eu resumindo um pouco, né, que o racismo ela não foi uma invenção alemã, mas surgiu simultaneamente em todos os países ocidentais durante o século XIX, com raízes profundas no século XVIII, embora só tenha se tornado doutrina estatal na Alemanha sob o nazismo, né? E ela refletia a opinião pública de muitos países e funcionou como uma arma política na busca por simpatizantes. Ao contrário de outras concessões, os nazistas nunca abandonaram a sua política racial por conveniência. A ideologia racista ela absorveu pensamentos anteriores, mas só no final do século XIX, ganhou dignidade e importância, sendo antes julgado pela razão política. A ideologia diferente da opinião pode se pretender a chave da história e da solução para os enigmas do universo, alegando dominar leis universais ocultas. Poucas ideologias sobreviverão à concorrência da persuasão racional. O racismo e a ideologia de classe foram duas que se destacaram, influenciando a opinião pública e levando à rejeição de fatos que não se ajustavam a elas. A força persuasiva da ideologia, que deriva de sua correspondência com experiências ou desejos imediatos, e não de fatos científicos ou leis históricas. Uma ideologia é, primeiramente, arma política e seu aspecto científico é secundário, servindo para fornecer argumentos aparentemente coerentes a atrair cientistas interessados em pregar à multidão. Aí, nessa ideia, a influência do racismo afetou sistemas científicos, mas a culpa não é da ciência em si, e sim de cientistas hipnotizados por ideologias. Embora seja a principal arma ideológica do imperialismo, o racismo não é um nacionalismo exagerado, mas sim um fenômeno anacional que tende a destruir estruturas políticas da nação. Ele engendra conflitos civis e foi um método engenhoso para preparar a guerra civil. As ideologias racistas interrompem deliberadamente através das fronteiras nacionais e negaram a existência política nacional como tal,
tornando-se uma arma para destruir as nações europeias. Racistas, apesar de posições aparentemente ultranacionalistas, foram os piores patriotas, negando o princípio da igualdade e solidariedade de todos os povos, baseado nas organizações nacionais. Quando eu penso nessa... Só ligar bem aqui o ventilador que está fazendo calor. Quando eu penso nessa ideia de ultranacionalistas associada ao racismo, pensando aqui no Brasil, né, nessa questão do patriotismo, né, nessa questão dos patriotas, eu penso que nessa ideia de patriota existe uma divisão de sociedade, a meu ver, uma divisão clara de uma sociedade, de um segmento da sociedade. Quem são esses patriotas, né? São, em sua maioria, brancos, privilegiados, que pertencem, os que estão inseridos em uma determinada classe da composição social daquela região, que no caso o Brasil, por exemplo. Levando essa interpretação e uma raça de aristocratas contra uma nação de cidadãos, né, raça entre aspas e nação também entre aspas, a França do século XIX mostrou um grande interesse por povos diferentes, levando a um entusiasmo pela diversidade humana e a uma mensagem da fraternidade baseada na universalidade da razão. No entanto, foi na França que surgiu um germe do poder racista destrutivo, ligado ao desenvolvimento de um modo de pensar em termos de classe. Por exemplo, ela traz o Conde de Boulavieres, do século XVIII, interrompeu a história francesa como a de duas nações distintas. Interpretou a história francesa como a de duas nações distintas, uma de origem germânica, a nobreza conquistadora, e outra gaulesa, os habitantes originais conquistados. Ele baseou seus direitos supremos da nobreza no direito da conquista e na necessidade de obediência devida aos mais fortes, lutando contra o crescente poder do terceiro estado e a monarquia que passou a representar a nação. Segundo ele, propôs que a nobreza negasse sua origem comum com o povo francês e alegasse uma distinção peculiar e eterna. Sua doutrina baseava-se no eterno direito de conquista, considerando os gauleses como súditos dos descendentes dos conquistadores. Transformou a ideia de força em conquista como uma qualidade natural e inata. A sua teoria ainda falava de povos, não de raças, no sentido físico, e se baseava num dado histórico, a conquista, que esse dado era relacionado à conquista, e era antinacional, numa época em que a ideia da nação era revolucionária. Essas tendências antinacionais influenciam os emergências pós-revolucionárias. A ideia se tornara uma arma política após uma revolução com os nobres como o conde, enfatizando a ligação da nobreza francesa com a aristocracia europeia de origem bárbara, chegando a identificar a origem da nação francesa como a dos alemães. A revolução como uma guerra entre dois povos estrangeiros expressou abertamente o desprezo pelo povo comum, visto como uma mistura de raças. As teorias raciais francesas, paradoxalmente, apoiaram os germanianos e a suposta superioridade dos povos nórdicos em relação aos seus compatriotas. Os franceses se identificavam como Roma, assim eles continuaram a identificação de classes e raças, transformou essas opiniões em uma doutrina histórica elaborada, alegando haver descoberto a lei secreta da queda das civilizações. E ela trazendo no tópico a unidade racial como substituto da emancipação nacional, a ideologia racista na Alemanha desenvolveu-se após a derrota entre Napoleão, impulsionada por patriotas prussianos e o romantismo político, visando unir o povo contra o domínio estrangeiro. Ao contrário do modelo francês divisório, o pensamento racial alemão buscava a unidade interna e a consciência de origem comum.
o que excluía a nobreza cosmopolita. Nos estágios iniciais, era difícil distinguir o nacionalismo do racismo na Alemanha, pois sentimentos nacionais eram expressos em termos racistas. Após a unificação em 1870, o racismo e o imperialismo alemão se manifestaram plenamente. A nobreza prussiana, ligada à monarquia, não temia a burguesia tanto quanto a francesa. A ideologia racial surgiu fora da nobreza, entre nacionalistas que desejavam a união dos falantes de alemão, enfatizando a origem étnica, o racial comum, a raça étnica comum. Inicialmente defendida pela língua, passou a ser descrita em termos de parentesco de sangue e a origem pura, né, a partir de 1814. Isso refletiu o fracasso em transformar o povo alemão em nação por meios culturais, como o idioma ou a história. Instintos tribais foram invocados como substituto para a nacionalidade política. A ideia de cada raça é um todo separado foi inventada para definir a unidade nacional, onde faltava o conceito político. Essa definição naturalista e orgânica, né, embora usasse terminologia racial, ainda defendia a genuína nacionalidade e a igualdade dos povos nos estágios iniciais. Doutrinas nacionais alemãs tinham um caráter negativo, agindo como substitutas de fronteiras claras. Enquanto o racismo francês servia à divisão interna, o alemão inicial ele foi uma arma de unidade interna, tornando-se depois arma para guerras entre as nações. Aí ela menciona o romantismo político, contribuiu para a mentalidade dos eruditos alemães, tornando-os receptivos de qualquer ideologia. O culto da personalidade romântica, que enfatizava a arbitrariedade individual como prova do gênio, em contraste com a França, o culto da personalidade na Alemanha. O culto da personalidade, em contraste com a França, que é o culto da personalidade na Alemanha, se tornou um meio de emancipação social para a classe média que não conseguira liderança política. Intelectuais alemães formularam o conceito da personalidade inata para competir com a nobreza, um título recebido ao nascer, um substituto para o status político negado pela realidade. Esse conceito ele teve um aspecto discriminatório, usado no antissemitismo social para distinguir judeus. A burguesia alemã usou esse conceito para desprezar outros povos, entendido como franceses, ingleses, judeus, etc. Ciganos e por aí vai, atribuindo a eles a qualidades burguesas desprezadas pela nobreza, enquanto reivindicavam as misteriosas qualidades da personalidade inata para si. Aí ela menciona que figuras como Adam Muller, Halley, contribuíram com ideias de descendência pura e a justificação do domínio dos fortes, que a nobreza aplaudiu. A fusão da insistência na origem tribal comum e na personalidade inata preparou a base para o racismo plenamente desenvolvido na Alemanha que se seguiu durante os períodos que conhecemos. Alguém quer comentar? É essa a tua facilitação, Johnny? Tem mais alguma observação? Eu queria falar um pouquinho sobre a nova chave da história, né? Sim. Você pode falar tudo e depois as pessoas comentam. Ah, tá. Gente, só um detalhe, está sendo postada lista de presença, favor desconsiderar a primeira e considerar a segunda, tá? Teve uma duplicação, tá? Não faça a primeira, faça a segunda, tá? Pode continuar, Johnny.
Tá. A nova chave da história, falando um pouquinho, o Conde Arthur de Gourdinal, que ela publicou uma obra em 1853, né, que está em francês, que se tornou fundamental para as teorias racistas da história no início do século XX. Obra focada no declínio da civilização, da qual o autor atribuiu a degenerência da raça causada pela mistura de sangue, né? É mais ou menos um presságio da miscigenação. Ele alegou ter levado a história à dignidade da ciência natural ao descobrir uma lei natural que rege o curso dos eventos. Esse autor, Conde Arthur, estava fascinado pelo declínio prevendo o desaparecimento eventual da humanidade e é visto como um herdeiro das teorias anteriores de Boulavier e da nobreza exilada francesa, temendo pelo futuro da aristocracia. Ele aceitou doutrinas do século XVIII sobre as origens francesas, nobres germânicos, burgueses galo-romanos, e instituiu o caráter internacional da nobreza. Sua importância reside em profetizar a ruína em um tempo de otimismo. Uma fama tardia veio na atmosfera pessimista do final do século XIX, né, que se esconde uma mistura de nobre frustrado e intelectual romântico, inventou o racismo para explicar o declínio da nobreza, e a sua teoria, por misturas de sangue, constratava com o otimismo liberal da sobrevivência dos mais aptos. Ele buscou definir uma elite para substituir a aristocracia, identificando-a como os arianos, ameaçados pela democracia. O conceito de raça permitiu organizar as personalidades inatas do romantismo alemão, como uma aristocracia natural. Aceitar a ideologia racial tornou-se prova do bom nascimento e direitos superiores. Ele via essa elite racial como uma baluarte contra a democracia e o patriotismo. No entanto, não viveu para ver a aplicação prática da sua teoria, onde a nova aristocracia racial buscaria a destruição da humanidade. As ideologias que pretendem deter a chave da verdade são forçadas a se adaptar aos acontecimentos, carecendo de fidelidade. O racismo francês, em particular, foi notavelmente consciente em seu desprezo pelo patriotismo e pela ideia de nação. A mistura dos conceitos de raça e elite deu à inteligentíssima internacional novos jogos psicológicos ligados a eventos históricos grandiosos e experiências íntimas. Posso continuar? Sim, né? Tá bem dinâmico. Continue. Tá. Bom, ela traz os direitos do homem, que o racismo inglês, nesse tópico... Só uma coisa, Johnny, você já está no item 3, agora que eu vi, né? Não é? Eu percebi também que acho que agora que eu vi, você já está antecipando a aula que vem. Agora que eu vi, perdão, eu não tinha notado. Você já tá dando o trailer do que o Felipe vai fazer semana que vem. Vixe, Maria. Você fez, parabéns, você fez mais do que o combinado. Parabéns. Vixe. Já tivemos um aquecimento, né, Felipe? Semana que vem a gente retoma, tá bom? Parabéns, Johnny. Só tenho a agradecer. É sinal de que você se dedicou. Você leu o capítulo 2 inteirinho, que tem 4 subitens. Hoje a gente vai trabalhar só 2. Perdão, gente. Eu não tinha me dado conta. Só agora que eu vi. Desculpem. Imagina. Conhecimento nunca é demais. Dedicação nunca é demais. Então a gente pode... Vamos até para pontuar, né, Johnny? O que você... registrou afetiva e perceptivamente do subitem 2, do subitem 1, do subitem 2. Não precisa seguir assim a leitura. O que é que você registrou mais? Bom, é interessante quando o pensamento racial, né, antes do racismo, que
antes mesmo de se, como é que eu posso dizer, de uma certa, entre aspas, né, de formalizar o racismo, né, no sentido formal, no seu sentido mais brutal, cruel, né, já se buscavam, né, teorias para legitimar ou dar consistência, né, para se praticar essas, essa violência, né, que é o racismo, né. Se fala muito em racismo velado, e não é racismo, né, em racismo estrutural, etc. Mas é interessante que já se buscavam teorias para legitimar uma determinada classe social, né, nas relações que são atravessadas pelo racismo. É interessante observando esse tópico que ela traz, né, que é o pensamento racial antes do racismo, que não foi uma invenção, né? Realmente não foi uma invenção como ela está trazendo. Mas a sua violência, digamos, mais brutal, foi, de certa maneira, implementada pelos alemães, né? Pegando como exemplo a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, né? Que o elemento racial estava bastante presente naquela conjuntura. Acho a tua fala. Queria agradecer, Johnny, em nome do coletivo, a tua dedicação, transbordante, né? Você está uma disposição que fez o capítulo inteiro, enfim, né? Já deu um aquecimento para o Felipe semana que vem. E eu acho impressionante, né, gente, como o racismo é destruidor das nações, né? A gente pega essa questão da França, né, para uma elite se auto-justificar no lugar de dominação, cria justamente essa dualidade entre uma origem germânica e os outros que são os gauleses, que são povos inferiores, eles criam inferioridade dentro deles, né? E criam isso implode, né? No Brasil, que é um país continental, a gente tem esses, não digo nem relance, nem vislumbres, né? A gente tem regiões que se acham superiores às outras, etc. e tal, né? E que aí é uma semente de implosão, né? E como as doutrinas extremistas do país, que são preconceituosas, como elas estão correndo o risco de que o país imploda, né? É muito sincrônico a gente está lendo isso na semana que o Trump, né, taxa em 50% as exportações do Brasil, né? Eu acho que isso, assim, é triste, né? É trágico, né? Mas por um lado, como a gente pode agradecer a gente estar aqui pensando junto, né? Para ter um subsídio para a gente pensar nossa realidade, né? Através de uma série de preconceitos que a pretexto de defender uma categoria da nação, né, implode a nação, né? Implode a nação. Acho que isso é essa lição, né? E como, olha que interessante, como o racismo francês dá subsídio para o racismo alemão. E esse livro, gente, me lembra, quem quiser ler, O Nascimento da Biopolítica, é um curso do Foucault, eu já falei, vou falar de novo, no qual ele faz esse racismo nacional, tá? É um curso que ele chega nisso que a Hannah Arendt fala de uma maneira bem minuciosa. Foucault ele faz as questões do sujeito dele, ele vai falar que o racismo, digamos, mais explícito, digamos, racial, né, antes de tudo é um racismo foi exercitado como racismo das nações, né? A genealogia do racismo entre continentes ou entre povos, né, teve a sua genealogia, né, a sua origem no racismo das nações. Nesse ponto ele faz uma interface. Quem quiser ler o curso do Nascimento da Biopolítica, ele vai mostrar isso a partir de um outro escrito. O Nascimento da Biopolítica é um curso, né? Então é transcrição das aulas, né? Então não tem esse detalhamento que a Hannah tem, mas escrever livro é uma coisa, a transcrição de aula é outra, né? Mas eu recomendo para fazer o link. Nascimento da Biopolítica, o título já diz, é um curso que ele deu
o Foucault ele estudava o ano inteiro e o único compromisso que ele tinha com a universidade era dar o curso do que ele estudou. Então, são umas 15 aulas, que é a síntese de um ano de estudo dele, né? Mas eu acho que é isso, né? A gente aprender que preconceito implode, né? E que a gente tem que tomar cuidado com na nosso papel de cidadão, né, de brasileiro, estar atento e sensibilizar as pessoas que nos cercam, né, porque diante do risco das pessoas implodirem a nação por preconceito, né? Mais alguém quer comentar, gente? Em nome sempre de alguma ideologia, né? A questão é sempre em nome da preservação de uma classe, em nome de Deus, em nome da família, da propriedade, enfim, tem sempre um transcendental ilusório, né? E depois retorna para a pessoa, né? Um desmoronamento, né? E em nome dessa ideologia, e nessa ideologia, né, sempre aparece o segmento de classe, né? E como a democracia é ameaçante, né, Johnny? Exatamente, sempre aparece um segmento de classe. É interessante hoje a gente discutindo não, eu vendo, assistindo um podcast que são os 99% contra 1%, né? Aqui no Brasil, esse movimento, né? De um baixo assinado, etc. Ou seja, nessa ideia de preconceito, né, de classe, segmento de classe, percebe-se em nome de uma ideologia, para permanecer essa ideologia inata, intacta, né, esses 1% conseguem, não vou dizer manipular, né, mas incidir as suas teorias, né, em meio a esses 99%. Né? Eu estava até vendo que ninguém nasce de esquerda, ninguém nasce, entre aspas, de esquerda, né? Ninguém nasce com consciência de classe. E para você chegar a ter uma consciência de classe, é um caminho muito longo. Né? E passa-se muitas vezes por esse preconceito, por esse segmento racial, pela uma sobreposição de ideologias, né? No qual a ideologia ele tem, basicamente, mas você não tem a consciência dessa ideologia. Porque o preconceito é um arrebatamento, né? Uma afetação, né? A gente é arrebatado, né? Para a gente refletir sobre as condições sociais, tem que ter uma dobra de pensamento, né? E até para conversar, né? A gente conversa com pessoa de extrema direita, é difícil conversar porque não tem tem um acolhimento corporal para conversar, né, gente? Não tem, entendeu? E o pensamento tem seus métodos, né? Você tem que apresentar uma tese para ter uma antítese, para ter uma síntese. Isso leva um tempo, né? Leva um tempo. Pensamento tem método, né? Mais alguém quer compartilhar? Mais uma vez agradeço, Johnny, a tua dedicação. Guilherme levantou a mão. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Johnny pela sua facilitação, né? Foi muito primorosa. Gostei muito, você foi direto ao ponto, né? Eu acho que isso é algo que a gente deveria prezar mais hoje em dia. Eu falo isso exatamente como da minha pessoa, que sempre enrola muito. Mas eu acho interessante a gente apontar, né, que é meio um racismo. O que ela fala realmente é um racismo sem raça, sabe? Eu me senti um pouco. A gente fala muito hoje em dia no racismo, na questão da opressão contra as pessoas de cor, sabe? Mas a gente jamais, de fato, pelo menos até hoje, né? Eu nunca encontrei a ideia de como o branco se formou, sabe? Como aquela casta superior ela se formou frente para estabelecer o racismo, sabe? Acho que essa foi a primeira vez que eu consegui entrar num texto que explica a posição do racismo no sentido da pessoa branca, sabe? A partir do europeu que vai fazer isso consigo próprio, né? Porque eu acho que essa é um pouco a questão, né? A gente tem muito difundido
no Brasil, por sermos dividendo do imperialismo, né? De que existe o europeu, né? A pessoa branca. Mas lá no caso, a coisa parece mais intrigante, né? O europeu ele se racializou nas suas pequenas nacionalidades contradizentes entre elas. Né? E, cara, isso me parece tão relevante para a discussão, sabe? Porque você de fato agora consegue falar que o europeu é racista com ele mesmo, o branco é racista com ele mesmo, sabe? Não no mesmo sentido daquilo que levou à escravidão aos povos em África, dos estereotipos das pessoas asiáticas, da exploração das pessoas nativas, né? Mas é um certo tipo de racismo voltado contra si próprio. O spoiler, gente, que isso aqui vai gerar algumas discussões na área de depois. Ela tem um livro no qual ela é taxada de ser um pouco racista. Não vou lembrar o nome, que esse é aquele Little Rock, repórter do Little Rock, uma coisa assim. É porque ela tá lidando ela tava lidando com duas versões de racismo diferentes, sabe? Mas eu acho que elas podem conversar entre si desde que a gente saiba fazer uma conversa direito, sabe? Não querer, sei lá, tacar pedra nela antes de entender daquilo que ela tá chamando de racismo, sabe? Mas que não seja aquilo que a gente comumente chama de racismo. Mas assim, eu fiquei maravilhado, cara. Eu achei uma análise muito minuciosa do que ela tá falando, sabe? E eu concordo com ela, porque a gente tem a dissolução da coisa humana, sabe? A gente não pode mais se unir por motivos que unem as pessoas. A gente tem que se diferenciar por esses motivos, sabe? E nesse sentido, a gente perde qualquer vínculo que liga a gente com os outros. Um por todos contra. Piada de quem é psicólogo, né? Eu tenho um paciente que falou uma vez pra mim: um por todos e Deus por. Cada um por si e Deus por todos, e age quem não acredita em Deus, porque ele tá sozinho. Né? Eu acho que isso tem início aqui, sabe? Porque literalmente é aqui que surgiu o indivíduo, sabe? A individuação da coisa, sabe? Porque não há mais sociedade, grupo, coisa que une, sabe? Nazaré, pode falar, querida? Não, também começar agradecendo aí o Johnny pela apresentação que ele fez, foi bem legal, né? Minuciosa, acho que pegando as ideias principais. E eu gostei muito de te ouvir também, Guilherme, porque eu acho que é isso, eu também tive uma impressão muito, muito parecida com isso, né? Quer dizer, parece que a gente aqui nesse texto olha o racismo, de certo modo, sob uma perspectiva diferente, né? E é nessa coisa dessa luta imperialista, e a gente vai reconhecendo coisas que parece que de algum modo a gente revive, eu não sei, né? Espero que não, mas quando a gente vê quer dizer, esse governo norte-americano hoje, né? O Fernando também já falou disso, quer dizer, a gente está lendo isso, discutindo, né? A leitura a gente já estava fazendo, mas está discutindo isso no dia seguinte do anúncio enfim, da represália econômica aí, né? Contra a soberania de um país, de um povo, né? Que por mais que seja difícil a gente pensar em país, povo e tal. Mas acho que é isso. Para mim também, Guilherme, quando você fala, eu fico pensando muito nessa questão. É isso, quer dizer, o que une e o que diferencia, e eu acho que a gente tem vivido tempos assim de muita valorização da diferença. Que é uma coisa boa, por um lado necessária, né? Essa
questão da valorização das diferenças, mas que eu sinto muitas vezes em várias esferas de discussão que a gente vai perdendo um pouco a noção de quando a diferença vai se tornando desigualdade, né? E quando ela vai virando vai impedindo a gente de se reconhecer como humano também, né? Assim, então eu acho que são questões que estão tão, eu não estou conseguindo falar direito não, mas eu acho que são questões que estão tão presentes para a gente, né? Que chega a chega a ser assustador. E aí eu volto um pouco também para uma coisa que me parece que ela vai o tempo todo conforme, eu não sei se sou eu, o jeito que eu leio, mas eu fico sempre com a impressão de que ela está contando para a gente assim, escolhas que a gente, enquanto humanidade, foi fazendo. E que não tem nada de fatalidade nisso, né? Quer dizer, que é uma questão de que a gente podia ter tomado um outro caminho. Quer dizer, quando a Revolução Francesa aconteceu, será que a gente podia ter tomado um outro caminho e escolhemos esse, né? Então, para mim, esse sentido de construção histórica também fica forte no texto dela. Fantástico, Nazaré. Só queria fazer uma observação. Como a democracia ameaça o racismo, né? Porque a democracia é uma horizontalidade, é uma fraternidade, a princípio, parte dos pressupostos da igualdade, né? Como isso é ameaçante para o racismo, né? Isso é indicador de quando as pessoas se sentem ameaçadas pela democracia, né? E tem uma certa, acho que esse capítulo é muito ritual para mim, né? Tem aquele ditado popular que diz, quando você aponta um dedo para alguém, tem três apontando para você, né? É entender que o racista, ele historicamente ou até individualmente, ele teve que exercitar isso muito dentro dele, né? Muito dentro dele. Da mesma forma que a gente tem que exercitar muito dentro da gente a vigilância para a gente escapar do nosso fascismo histórico e até familiar, enfim, né? O fascismo é algo que paira e que nos atravessa, né, gente? Ninguém está imune ao fascismo. É um estado de vigilância, né? De macese, né? A gente se construindo diante de uma experiência de possibilidade democrática, né? Guilherme levantou a mão? Eu só queria complementar com a frase da Nazaré, com a exposição da Nazaré, né? Eu acho que o importante é a gente não deixar que a opressão reine, sabe? O problema não é. O problema é você achar que eu sou diferente mais do que o do outro, sabe? É aquilo que parece que tomou o Fernando alguns encontros atrás, quando a gente teve aquela discussão, né? A gente não pode tratar todo mundo igual porque todo mundo é diferente. Não existe como você garantir direito para todo mundo, só que as pessoas nascem com acesso às coisas de maneiras diferentes, sabe? A gente precisa tratar as pessoas de maneiras diferentes, porque elas são diferentes, ninguém é igual ao outro, sabe? A questão é que a igualdade, como a própria Hannah Arendt diz, ela não pode ser nivelativa. O que acontece no racismo é que a gente quer nivelar as pessoas, sabe? Nesse sentido, quando a gente fala da diferença, é encontrar uma coisa no outro que seja passível que eu ajudo o outro a se liberar e que me libere, sabe? Eu descobri que eu venho citando a bandeira de Minas errada, sabe? Eu sempre li a bandeira de Minas como liberta com será também, que seria liberta que será também, não é liberta que será também, sabe? É liberdade quanto mais tarde. Não é a mesma coisa. Mas, cara, mas é o fato de que a gente não pode. Porque a gente conseguir a nossa liberação, a gente tem que liberar todo mundo. A gente tem que liberar todo mundo da opressão desse sistema. Porque não adianta a gente ficar achando que uma luta identitária é maior ou menor que a outra. No final, está todo mundo sofrendo sobre a opressão. Está todo mundo sofrendo sobre a opressão. Enquanto a opressão existir, ninguém será livre. Ninguém vai ter liberdade. Então não adianta eu conseguir a minha liberdade e usar essa liberdade para oprimir outra pessoa.
a favor da minha liberdade, sabe? Como assim, sabe? É uma experiência que eu tive esses dias, sabe? E eu tava lendo eu participo de um clube de livro com uns amigos, com umas amigas, né? E a gente tem toda aquela história que acontece muito recentemente, que é o fato da mulher conseguir se libertar das opressões e das violências que ela sofre, todas e tal. Só que ela se libertou da opressão dela oprimindo outras pessoas. Sabe? Ela conseguiu o poder, no momento que ela conseguiu o poder, ela começou a ser violenta com outra para se libertar. Eu fiquei, mas gente, que esse menino não deve parar até esse, sabe? Ou é todo mundo livre ou ninguém é. Não adianta a gente se libertar e oprimir outra pessoa. Porque isso literalmente vai voltar contra a gente. Usando, sabe, o exemplo que a gente teve do Trump, cara, a coisa que eu tenho mais acompanhado recentemente são as mulheres brancas dos Estados Unidos percebendo que elas estavam incluídas na política de diversidade e igualdade das empresas. Olha, elas não sabiam que a mulher era oprimida. Por quê? Porque elas queriam ferrar com os latinos, sabe? Com as pessoas negras, com as pessoas trans, com as pessoas LGBTQIA+. Gente, não adianta. A gente tem que libertar quantas pessoas a gente conseguir. E só assim a gente garante a nossa liberdade. A gente precisa de aliados, não de inimigos, sabe? Mas é aquela questão, gente, tá? Também a gente tem que concordar que tem gente que sofre mais que o outro, né? Tem gente que realmente nasceu, assim, muito fedido. Mas é como entender, cara, que a gente pode se ajudar. A gente não precisa fazer que uma luta seja contra a outra. Assim que ela dê as mãos, sabe? E em momentos estratégicos, valorizar uma e valorizar a outra. E assim, encontrar algumas pessoas que saibam que no momento que a gente ajuda, eles ajudam a gente depois, sabe? A gente precisa de amiguinho, gente. A gente precisa de, como diz a Hannah Arendt, sociedade. Gente, essa nossa jornada coletiva é muito comovente, né? A gente pensando no Hobbes, né, na maquinaria do poder infinito, né, e ao mesmo tempo essas formas de racismo que se entrelaçam com essa maquinaria de poder, né? Esse livro está sendo muito comovente, né? Mais alguém quer comentar, gente? Alguma partilha? Semana que vem a gente tem a facilitação do Felipe, dos tópicos 3 e 4. Depois, na outra, encerrando o semestre, a generosa facilitação da Elisa. Né? 2 semanas para o fim do semestre, a gente entra no recesso, aproveita um recesso para ler com calma os capítulos, né? Vai ter um prazo, tem um mês para adiantar, né? Lembrando que a gente colocou 2 listas por equívoco, tá, gente? Eu passei de novo a lista para ser assinada. A primeira não vale, é a segunda que vale. E também passei o cronograma, só faltam 4 datas, gente. Lá em novembro. Aproveita as férias para ler com antecipação. Tem 4 facilitações, né? Quem se habilita, né? O grupo é pequeno. Se você já leu, a querida Mariana aluna, a Mariana aluna está aqui, que começou semana passada. Tem uma Mariana, não sei se a outra Mariana fez, mas tem a Mariana aluna aqui. Você está aí, Mariana? Aluna, que começou semana passada? Oi, querida, se puder agendar uma facilitação para novembro, querida. Tem 4 datas. Só falta essas 4 datas para a gente fechar o calendário. Partindo do pressuposto, se cada um fizer uma facilitação, fica, fica solidário, né? Pode ser, Mariana? Que ótimo, querida. Então a gente vai ter 3 datas. Já passei aqui o link, é só você colocar seu nome, por favor. E quem não fez, gente, agora só tem 3 datas, né? E quem já fez e quiser fazer de novo, porque eu vou fazer umas quatro, acho que o Guilherme também, né? Enfim. O grupo, como o grupo é pequeno, cabe duplicar. Tá? Quem não fez, gente, aproveita. Se cada um fizer um, mas eu acho que o grupo está mais concentrado, acho que a maioria de vocês fez. Se alguém ainda não se prontificou, agradeço a prontificação, tá? Podemos encerrar por hoje, pessoal? Então, vou encerrar a gravação.
A gente fica conversando mais um pouquinho. Boa semana. Em breve essa gravação disponível no YouTube Lançado no Mundo. Quem ainda não se inscreveu, procura Lançado no Mundo e se inscreva, tá? Grande abraço, boa semana. A gente vai se falando.